Olá, bem-vindos ao canal Travessia. É um prazer tê-los aqui, recebendo as informações que nós estamos trazendo toda semana. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era antes. Eu sou Ângela Carvalho, terapeuta sistêmica, e hoje, depois de muitos questionamentos, venho falar um pouco o que é que acontece na constelação familiar que uma pessoa que nunca viu outra é capaz de captar os sinais, sentir no corpo o que outra pessoa ou aquela pessoa que eu represento sente, faz ou é. Essas informações que nós sentimos durante uma constelação familiar é devido aos campos morfogenéticos. E o que são os campos morfogenéticos? O biólogo Rupert Sheldrake foi ele quem descobriu essa possibilidade de informação contida como que em um arquivo, né? Esse arquivo ele contém todas as informações de traumas, de sofrimentos que nós já passamos na vida. Nós, nossos pais, nossos avós, então de outras gerações, tudo isso fica nesse campo, armazenado nesse campo, e nós captamos durante uma constelação familiar. Mórfico significa forma e genético significa a forma do gene. Na constelação familiar, é dentro desses arquivos, como se fosse hoje, nós colocamos os nossos arquivos do computador, do celular na nuvem. Assim também são os campos mórficos. São campos que estão aí como grandes arquivos, guardando todas as coisas de que já aconteceram na nossa vida. São informações que outra pessoa que representa alguém, ela sente no seu corpo, ela sente na sua mente essas informações e ela coloca durante a constelação familiar. Sheldrake começou observando os animais e ele começou observando os lobos. Ele botava pessoas filmando os lobos que iam caçar, saíam e iam caçar, e outras pessoas filmando os lobos que ficavam nas tocas. E ele começou a compreender, a perceber, a observar que todas as vezes que aqueles lobos que ficavam nas tocas, eles corriam um determinado perigo, os lobos que saíram para caçar, eles voltavam. Interessante, não é isso? Como é que eles estavam em outra área tão distante e eles captavam essa energia do perigo que o outro passava lá no seu recinto, né? Uma outra foram das aves que migravam. As aves, elas saíam de uma região, quando elas se tornavam adultas, elas iam de uma região para outra em busca de comida. E lá elas ficavam, por encontrar um espaço melhor, elas ficavam. As aves novas, elas ficavam onde elas nasceram. E quando elas cresciam mais, que elas tomavam mais porte, então, sem nenhuma comunicação com as mais velhas, elas saíam dali e elas se encontravam em outra área onde aquelas aves estavam. Também isso porque elas percebiam, porque tinha um campo armazenado, um arquivo de informação nesse universo que fazia com que essas aves fossem para outros espaços. O Rupert Sheldrake, ele tem um livro que ele diz: os cães sabem quando seus donos estão voltando. Essa talvez seja a experiência mais fácil da gente compreender, porque nós temos cães, nós temos os nossos cachorros, né? E a gente sabe, a gente percebe, ele sabe quando o seu dono está chegando em casa. Ele se agita, ele fica abana o rabo, mil situações, porque ele sabe a pessoa que ele tem uma afinidade está chegando. Mas tudo isso se comprovou mais ainda quando foi feita uma experiência em laboratório. A experiência era da seguinte forma: eles pegaram um grupo de ratos, e os ratos adultos, e eles borrifavam no ambiente dos ratos uma substância com cheiro de frutas. E em seguida, eles davam choque nos ratos. E os ratos passavam por um estresse muito grande. Então, toda vez que eles borrifavam, os ratos já começavam a ter um estresse, né? Batimento cardíaco que aceleravam, e eles ficavam agitados dentro daquelas jaulas. Depois, quando os ratos novos nasciam, eles separavam aqueles ratos dos adultos, e eles perceberam que quando esses ratos cresciam, que eles borrifavam aquela mesma substância, esses ratos tinham a mesma agitação que os ratos que receberam choques. E eles perceberam que isso aconteceu por várias gerações.
Então, o Rupert Sheldrake, ele se perguntava de onde vêm essas informações. E isso chegou a partir do momento que ele foi comprovado em laboratório, né? Que é passado de geração em geração, tanto não só a parte cognitiva, mas a parte comportamental, visual, tudo isso a gente passa de uma geração para outra. Por isso que numa constelação familiar, as pessoas que representam, ou mesmo se é uma constelação individual, você pode sentir no seu corpo uma emoção que você sabe que não é sua. Você está trazendo de outra geração, tem comportamentos que nós trazemos de outras gerações, que nós estamos fazendo porque lá atrás não foi visto. E quando não é visto, a gente também traz muito isso. Quando é um trauma, principalmente, um abuso, um acidente, outra morte inesperada, tudo isso fica gravado nesse campo e as gerações vindouras, elas captam tudo isso e elas são capazes de sentir e de carregar todas essas informações. Parece um pouco difícil, mas é altamente importante essas informações para todos nós, para a gente não continuar dizendo coisas que a gente não conhece. As constelações familiares não são uma sessão espírita, não tem a ver com outras religiões, ela está pautada nos campos morfogenéticos e ela é fenomenológica. As coisas acontecem conforme aquele momento vai dizer, né? Eu sou grata por vocês terem me ouvido hoje, fico contente de estarem aqui no Travessia e eu aguardo você até o próximo vídeo.